essa relação que todo cristão deve ter para ser uma ovelha. Então percebam que nem todos que estão na igreja, nem todas as pessoas são ovelhas. É tanto que a gente encontra dentro das igrejas, do segmento, várias pessoas dando problema. Muita gente sem noção. Muita gente fazendo coisas que você fala, meu Deus, ele dizia que era crente, mas ela era toda crente. Parecia uma santa, um santo, mas não era ovelha. Então percebam que Jesus vai confrontar exatamente isso, dizendo, nem todos os que estão dentro do templo são ovelhas e são pastores. Nem todos que estão se auto-intitulando pastores e se auto-intitulando ovelhas são de fato. Por isso que precisa entender o que é ovelha e o que é pastor. Qual é a vivência de uma ovelha e qual que é a vivência de um lobo. E também de um mercenário, de um ladrão. E aí a gente vai ver isso hoje. Então aqui está um contraste entre forte e a fragilidade, Um pastor que é forte, um pastor que defende, um pastor que cuida, e uma ovelha que é frágil, delicada, sem noção, sem noção de caminho. Eu não sei para onde estou indo, e você vai encontrar pessoas assim, eu não sei quem está certo, quem está errado, eu não sei qual a religião é verdadeira, eu não sei qual é a igreja verdadeira, eu não sei qual é o Deus verdadeiro, cada um prega de um jeito, cada um fala de um jeito, ou seja, é aquela ovelhinha perdida. Ela não conhece e não reconhece a voz do pastor. Todas as vozes que tem no mundo, para ela, tem o mesmo significado, tem a mesma forma de ouvir, ela ouve todas as vozes da mesma forma. Fala sobre Deus, entra de cabeça. Ora, toda oração é bem-vinda. Será que é assim? A Jesus mesmo confrontou dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então não é pelo fato de ter uma oração bonita, elaborou uma oração bonita, um hino bonito, aquele hino que você fala, meu Deus, isso veio direto do céu. Mas o que está por trás disso? Eu reconheço isso como a voz do meu pastor? Realmente isso me aproxima do meu pastor? Ou isso me afasta dele? Ou isso me distancia dele, cria em mim uma sensação de que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. A ovelha, ela sempre vai entender que depende de um cuidado do seu pastor. Por isso que quando o pastor fala, ela ouve. Quando o pastor chama, ela vem. Quando o pastor dá uma voz de comando, ela está sempre entendendo a voz do pastor, porque ela sabe que saindo dali, o perigo é iminente. Então, por isso que o chamado desta noite é para que nos aproximemos do nosso pastor, do nosso divino pastor, e recebamos dele a orientação necessária para continuarmos na caminhada. O capítulo 9, então, vai descrever uma cena que é muito, mas muito interessante. No capítulo 9, um cego foi expulso da sinagoga, porque ele reconheceu a autoridade de Jesus, ele reconhece que o milagre veio de Jesus, e aí simplesmente ele é expulso da sinagoga. E aí a gente pergunta, por que ele foi expulso da sinagoga? Pelo fato de declarar a origem da cura, a origem do milagre. Aí a gente percebe. E a pergunta é, por que os fariseus agiram assim com uma ovelha? Eles faziam parte do sistema religioso da sinagoga. Por que eles expulsam? Só porque diz que Jesus fez, que Jesus faz, que Jesus pode. Primeiro, porque eles estão massacrando as ovelhas, eles estão explorando das ovelhas, eles estão expulsando as ovelhas. E em contraste com tudo isso,
Nós encontramos hoje os fariseus, os líderes religiosos, que não são pastores. Porque nós vimos que pastor é aquele que cuida, é aquele que alimenta a ovelha, é aquele que acolhe a ovelha. Aí no capítulo 10, efetivamente, Jesus ele começa a mostrar e nos fazer entender esse contexto de pastor, ovelha, ladrão e mercenário, dos 4 personagens que entram em ação. Veja que Jesus vem do capítulo 9 observando que lá onde deveria acolher a ovelha, não se acolhe. E nós vamos ver que não se acolhe porque só quer da ovelha o lucro. Só quer da ovelha aquilo que lhe favorece. Não favoreceu, vai procurar sua turma. Primeiro, naquela época havia 2 grandes apriscos. Um aprisco enorme na Palestina, no Oriente Próximo, para quê? Porque aí, percebam que quando Jesus fala da festa, lá você vai perceber que era inverno. E aí os pastores a que Jesus se refere, primeiro momento eles estavam no inverno rigoroso. E estando no inverno, eles tinham que dar proteção para as suas ovelhas. E aí eles vão para esse aprisco enorme, e nesse aprisco enorme tem uma porta. E na porta tem um porteiro. Vocês vão lembrar que nós lemos agora que Jesus fala que aquele que entra por outro lugar, senão a porta, é ladrão e salteador. E aí a gente vai entender por que Jesus estava falando isso. Aí Jesus estava se referindo a esse grande aprisco, que lá tem um porteiro, e aí o pastor chega com o seu rebanho, tinham vários pastores, e aí ele chega com o seu rebanho, e aí aquele porteiro conhece o pastor, abre a porta, e o pastor entra com as ovelhas, deixa as ovelhas em um determinado lugar, e o pastor sai e deixa as ovelhas protegidas ali dentro de um aprisco, e na porta tem um porteiro. Como se fosse hoje, tem um segurança que está ali. Mas existe ali também, irmãos, um perigo. Perceba que ali é um aprisco coletivo. Vários pastores deixaram suas ovelhas, está cheio de ovelhas. E isso é para chamar a atenção de quem? De ladrões e salteadores. A ovelha é um ser indefeso, um ser que com tudo se assusta, corre, ela tem medo de tudo e de todos. Só que ela está dentro de um aprisco. E aí, diz-nos a história que o ladrão pula a cerca, pula o muro do aprisco, entra e rouba a ovelha. Quando é no outro dia, o pastor vai para receber as suas ovelhas. E aí, quando ele vai buscar a sua ovelha, no versículo de número 3, alguém pode ler para mim? João 10, 3. Está aqui, né? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então o pastor no outro dia cedo chega, o porteiro conhece, abre a porta, o pastor entra para buscar as suas ovelhas. Mas veja que interessante, o porteiro abre, e as ovelhas, no segundo momento, elas fazem o quê? Ouvem a voz de quem? Do pastor. E o pastor chama as ovelhas pelo nome. Aqui dá uma ideia de intimidade, de amizade, de conhecimento. Eu não chamo uma pessoa pelo nome se eu não conhecer. Perceba que essa relação, o capítulo 10, Jesus não está falando de qualquer ovelha. Ele diz as minhas ovelhas. Ele guardou no aprisco. Ele chama pelo nome e ele traz para fora, e aí ele continua a caminhada, levando para pastos verdejantes, para águas tranquilas, conduzindo as ovelhas. E aí você percebe que quando passa
toda essa situação, a gente precisa observar também que no versículo de número 5, foi deixada lá no aprisco. Se chegar outro pastor para buscar a ovelha, olha o que vai acontecer. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes vão fazer o que do estranho? Fugir, porque não conhece a voz do estranho. Eu fico me perguntando e preocupado porque que muita gente segue a voz do estranho e deixa a voz de Deus. Aí, ao invés de ter só problema de miopia, porque a ovelha tem problema em ver, mas ela não tem problema em ouvir. O ouvido é aguçado para falar, essa voz é dele, é do meu pastor, eu vou seguir esse aqui. Hoje inverteu, as pessoas estão com os olhos arregalados, vendo tudo, observando tudo, não estão andando por fé e nem por vista, mas estão andando como? Pela vista. Esse pastor é feio, esse pastor eu não gostei, esse aí eu vou seguir aquele bonitão lá. Aí o bonitão é o lobo, mas elas querem o lobo, porque elas querem ir pela visão.